Boa noite, pessoal, tudo bem? Vocês pegaram todos o material já, não já? Eu gosto de trabalhar sempre quando a banca é do CESP, especificamente pegando as provas anteriores e dando uma olhadinha com você já. Por quê? O padrão de formulação de questões do CESP segue uma linha bem específica mesmo. E quando você estuda para um concurso, o mais importante, mais do que saber a matéria, é saber como as bancas formulam as questões, entendeu? Por isso que é importante que você, durante o processo de estudo agora, você sempre faça questões específicas elaboradas pelo próprio CESP, tá? Sebrasp, CESP é a mesma coisa, vocês sabem, né? A banca CESP agora passou a usar o termo Sebrasp, mas é a mesma coisa, todos continuam falando do CESP. Eles passaram a interpretar como se o CESP fosse uma instituição dentro do Sebrasp ou vice-versa, mas tanto faz, CESP ou Sebrasp, tá? E tanto faz também falar a CESP ou o CESP. Eu falo o CESP porque eu trabalhei lá em Brasília com eles lá e eles falam o CESP lá porque a letra C de CESP significa centro. Então fica estranho falar a centro, entendeu? Então eles falam o CESP por essa razão. Quando você diz a CESP é porque você supõe tratar-se de uma banca, né? A banca. Acontece que CESP não é uma banca. É uma instituição dentro da qual se preparam provas também, entendeu? Mas fica à vontade de falar como quiser, tá? O CESP, então, ele tem um tipo de formulação de questão bastante específico. Eu gosto, na primeira aula, falar sobre essas características com você e falar especificamente como é que você tem que fazer as questões do CESP. Você sabe que o CESP é a banca que, assim, a banca de que eu mais gosto, a banca mais fácil de trabalhar, por uma razão. Ela segue uma linha de cobrança sempre igual, sempre caem as mesmas coisas, tudo bem? O CESP e a FCC são as duas bancas mais previsíveis que há, são as duas bancas vistas com mais olhos assim assustadores, porque não quer estudando, é claro, e trabalham as questões sempre da mesma forma, tá? O CESP tem um aspecto um pouco assustador para as pessoas que todos vocês conhecem, que é a história de errar uma questão e anular uma certa, não é isso? Há pessoas que morrem de medo disso. A pessoa que morre de medo dessa característica do CESP é trouxa, porque ela acha que de fato um dia ia passar chutando, entendeu? Porque ela tem a esperança de um dia chegar a chutar as questões lá e um dia chutando uma combinação fazer com que ela ganhe um cargo público. Isso nunca vai acontecer. Então, anular uma certa ou não faz a menor diferença para quem está estudando, tudo bem? Só uma coisa importante para poder aliviar a carga que fica sobre os seus ombros. Eu nunca vi, em todos os meus anos trabalhando com o CESP, alguém que fizesse, por exemplo, 120 itens do CESP e respondesse os 120 itens e entrasse. Isso não existe. Ou seja, se você tiver lá 120 questões do CESP para fazer, 120 itens para julgar como certos ou errados, você vai fazer umas 100, cara. Você vai deixar umas 20 sem responder, entendeu? É natural isso aí, ninguém chega à prova sabendo a prova toda. A diferença entre o CESP e as demais bancas é que em outras bancas, as 20 questões que você não soubesse, o que você faria? Chutaria, concorda? Fecharia o olho, falaria Jesus e marcaria lá, né? No CESP não se chuta. Tranquilo? Se você olhou a questão e não sabe a resposta, você simplesmente não vai fazê-la. Tranquilo? Mas é difícil resistir à vontade de chutar, não é? Você fala, cara, tudo bem com Jesus, ele vai me ajudar. Não, cara, não chuta não, tá? Outras pessoas têm mais fé do que você, estudaram mais que você. Jesus está mais de bem com elas do que com você. Se ela chutar, ela vai tomar sua vaga. Então não chuta não, tá? CESP é assim, ó, não se sabe, não se faz, beleza? Você estuda, você gasta o seu tempo e o seu dinheiro aqui nos Sejures para que o número de questões que você não saiba diminua a cada aula. Se eu botar uma questão no quadro de português agora, aí você vai dizer que você não sei fazer não. Então seria uma questão que você não faria. Ao final da aula você vai saber fazer a questão. Então você estuda, gasta tempo e dinheiro para que o número de questões que você não sabe fazer diminua gradativamente. Mas não se iluda, você não vai chegar à prova sabendo os 120 itens não, tá? Nós tivemos um aluno aqui, Israel, se não me engano o nome dele, que ele fez uma prova cuja banca era o CESP, em que havia 120 itens, ele respondeu menos de 70. Menos de 70 e deixou o resto sem fazer. Adivinha onde ele está? Trabalhando hoje em dia, funcionário público. Ele fez menos de 70, só não errou as demais. Entendeu a questão? Vou fazer uma conta simples com você aqui, tá? Suponha que os dois colegas façam 100 itens. 100 itens os dois, tá? Só que os dois fizeram 100 itens. Ele acertou 70 itens, ele acertou 60 itens só. Por enquanto ele está na frente, não tá? Só que ele acertou 70 itens e errou 30. Ele acertou os 60 e não fez os 40. Ele entra e ele não. Ou seja, não adianta nada fazer 70 e errar 30. Ficou com 40 no final, não ficou? Você fez 60, não chutou 40 e ficou com 60 a 40 ainda. Então é uma coisa simples. CESP você estuda para saber cada vez mais e identificar as questões que você não sabe. Pegou uma questão lá, o cara perguntou qual é a tecla atalho do negrito, tá? Você, caramba, esqueci, isso é muito difícil. Não faz, tudo bem? Deixa a questão para lá.
não sabe fazer, a questão não faz. É assim que se trabalha com o SESP. Só é importante que você, quanto mais estude, mais tenha questões que você saiba fazer, beleza? E aí que você vai entrar, tá? Agora, distribuição de questões do SESP. O SESP trabalha mais ou menos assim, de 80% a 90%, eu já vi 100% no SESP já, tá? De 80% a 100% no SESP, as questões são de gramática, crase, regência, pontuação, orações subordinadas, conjunções caem pra caramba, tá? Se você procurar um amigo seu que já fez prova do SESP já, esse amigo aqui eu chamo carinhosamente de trouxa, ele vai dizer para você o seguinte: cai muita interpretação de texto na prova, certamente você já ouviu isso já, não já? Garanto que não foi de alguém que passou. Alguém que passe em concurso não fala essa bobagem. Aquilo que cai na prova não é interpretação de texto. Aí você fala, professor, eu devo confessar envergonhado que eu achava também que era muita interpretação. Vou explicar por quê. O seu coração puro, ainda é puro, ele confunde duas coisas muito importantes. Referência ao texto com interpretação de texto. Referência ao texto com interpretação de texto, tá? Se a prova de português tiver 25 itens, os 25 itens vão mencionar o texto. A linha 3 do texto, a linha 14 do texto, só que mencionar o texto não é interpretação de texto, tá? Veja como é que é o enunciado de questão do SESP, por exemplo, veja como é que você, que é inteligente, ouve o enunciado e veja como o nosso concorrente ouve, tá? Vamos lá, o enunciado vem assim, cara, juro, ó. O acento indicativo de crase empregado na locução adverbial da linha 3 do texto, você viu o enunciado todo que eu falei? O nosso concorrente só escutou a palavra texto. Entendeu? Ele não ouviu o acento indicativo de crase empregado em locução adverbial na linha 3 do texto. Quando ele ouve texto, ele fala que é texto de interpretação de texto. Você entendeu a questão? A conjunção subordinativa adverbial causal empregada no parágrafo 3 da linha 5 do texto, ele não escutou locução adverbial causal, ele só escutou a palavra texto. Ele só fica escutando a palavra texto, texto, texto. Quando ele escuta texto, ele fala que é interpretação de texto. É muito importante que você não confunda referência ao texto com interpretação de texto, tá? São coisas bem diferentes. Quantas questões do SESP vão mencionar o texto? Todas. Todas. Os caras têm a cara de pau de querer que se diga por que a palavra exército é acentuada, que é a única regra que eu sei, ele é proparoxítona, não é isso? E o cara fala assim, ó, o acento empregado na palavra exército na linha 3 do texto, e o cara tem coragem de falar que isso é interpretação, só porque citou o texto. Ele quer que se diga que a palavra é proparoxítona, mas ele cita uma palavra e cita que ela foi transcrita do texto. Toda vez que existe essa menção ao texto, o nosso concorrente fala que é questão de interpretação de texto. Não será você esse trouxa, tá? Que confunde referência ao texto com interpretação de texto. O que vai cair de fato é gramática, regência, concordância, tá? Quer dar uma olhadinha? Olha só. Aí eu coloquei lá no final, pega só a última folha, pode ser a última folha mesmo? Opa! De 80% a 100%. De 80% a 100%. Você vai ter, às vezes, provas do SESP que não vai vir nenhuma questão de interpretação, entendeu? De 80% a 100%. Eu já vi 75%, mas já vi 100% também, tá? Bom, olha só. Veja a última questão, só a última questão, a questão 10 aí, tá vendo? A última questão. Ela já começa fazendo o nosso concorrente achar que é questão de interpretação, colocando assim, preste atenção como é que ela começa, ó, acerca das relações semântico-sintáticas e do vocabulário do texto. É a última questão, tá? Quando o cara fala essas coisas aí, o nosso concorrente já acha que a questão tem a ver com alguma coisa com interpretação de texto, só porque ele falou acerca das relações semântico-sintáticas do vocabulário do texto. Só porque falou o texto, o trouxa vai achar que isso é interpretação de texto. Como ele vai encontrar essa expressão texto, 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 texto em todas as opções, ele vai falar que a prova só cobra texto. Isso é uma bobagem. Olha o que o enunciado quer. Na oração que inicia o segundo parágrafo, o verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito posposto, concordância verbal abonada pela gramática normativa. Vamos supor que você seja a pessoa mais bem informada no planeta e mais competente em interpretação de texto no planeta. Você faria essa questão? Não, porque ela cobra um monte de coisas que quem não sabe gramática não vai fazer. Para começar, pede oração que inicia o segundo parágrafo. E aí você pega um cara que já não sabe o que é oração. Ele não sabe o que limita a oração, se é o ponto, se é o sentido, se é o verbo. Aí na sequência ele fala, o verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito posposto. O cara tem que saber o que é verbo, o que é concordar, o que é núcleo, o que é sujeito e o que é posposto. Se ele não souber tudo isso aí, ele não mata. O máximo que ele sabe é o que é verbo, tá? Ele sabe o que é, mas não sabe achar também não. Aí depois fala concordância verbal abonada pela gramática normativa. O cara tem que saber o que é concordância,
Quando a concordância é verbal, e o pior, cara, o que é abonada? Entendeu? Então o cara pode ser o melhor intérprete textual do universo, ele não mata esta questão de jeito nenhum. As questões são questões de gramática, o cara faz essas menções ao texto que fazem as pessoas confundirem isso aí com interpretação de texto. Não será o seu caso, tá? Bom, olha só. Muitos de vocês têm buscado contratar coachings para poder treinar, não tem nada contra, cara, nada contra. Esse é um coaching muito legal, faz um trabalho muito sério, se quiserem indicação eu dou para você. Só que eu acho que o coaching, ele vai dizer para você uma coisa óbvia pra caramba, ele vai dizer o seguinte, ó, que você tem que estudar, acredite, o cara recebe R$2.000 para ele falar para você que você tem que estudar, entendeu? Você, cara, jura que eu tenho que estudar, cara? Até então ninguém tinha me falado isso. Aí a segunda coisa que ele vai fazer para você, e aí vem a parte legal do coaching, tentar organizar um pouco a sua vida, tá? Eu não sei se funciona com vocês, mas comigo não funcionaria. Há pessoas que têm que estudar de forma organizada, eles falam assim, ó, às terças-feiras você vai estudar português, às quartas direito constitucional, ó, não estou subestimando não, há pessoas que realmente estudam assim. Eu nunca me esqueci de uma aluna chamada Estela, que eu tive há mais de 10 anos, ela estudava por dia, sabe? Segunda-feira era português, terça-feira era direito constitucional, fazia assim direitinho, o ápice da organização. Chegava ao absurdo de ela me perguntar uma coisa na segunda-feira, professor, qual é a função estática deste pronome relativo aqui? Aí eu falo, Estela, daqui a pouco eu vejo. Aí tá, eu explicava, acabava a aula e me esqueci de tirar a dúvida dela. Aí na quarta-feira, quando eu a reencontrava, falei, Estela, aquela dúvida que você me trouxe na segunda-feira, não, hoje não, juro, hoje não, só na segunda-feira que vem agora. Ela só estudava português às segundas-feiras, entendeu? Então ela tinha essa psicopatia de estar direitinho. Ela passou assim, nos primeiros lugares do concurso e de primeira, entendeu? Professor, então esse é o método que serviu com a Estela, talvez com você não sirva, entendeu? O que eu posso garantir a você, eu não sou coach não, é que cada um de vocês tem uma forma de estudar diferente. E todas são formas muito legais. Se você perguntar qual a forma que eu acho mais legal, eu vou falar para você, tá? A forma que eu acho mais legal serve para todos, até os coaches recomendariam para você também. Agora, por exemplo, ela pode estudar muito bem em grupo, você pode não, entendeu? Eu detesto estudar em grupo, eu não acho legal. Eu acho que estudar em grupo põe em prática uma coisa que Nietzsche já falava. Nietzsche tem um ditado, cujas palavras literais eu nunca consigo lembrar, mas dizia mais ou menos assim, olha só, as virtudes são um bem incomunicável, mas os vícios são contagiosos. É mais ou menos o seguinte, ó, 5 pessoas querem estudar, de verdade, tá? Chega um que não quer, ele consegue fazer os 5 deixarem de querer. Já reparou? Agora o contrário não acontece, cara, não acontece. Você querer estudar não motiva alguém a querer estudar, já reparou? Agora uma pessoa que está desencontrada bagunça o grupo todo, já reparou? Eu vejo por grupos de estudo que eu conheço por aí, em que as pessoas ficam anos e anos em grupos de estudo e não desempacam nunca. Nunca. Aquilo só atrapalha. Para algumas pessoas funciona. Quando eu fiz para vestibular, eu tinha um amigo chamado Adriano, que ele me explicou química. Que se ele não me explicasse química, eu não teria passado de jeito nenhum. Ele me explicou química, e aí eu fiz a prova da UERJ, 15 questões de química, acertei 3. Eu só queria não zerar mesmo, zerar se está fora, né? Sabe o que ele me explicou e ele zerou? Ele me explicou a química, eu acertei as 3 questões e ele zerou química. Só que a prova dele é diferente da minha. A dele era específica, um pouquinho mais pesada do que a minha, entendeu? Naquele caso funcionou. Agora, veja se é seu caso, estudar junto, estudar separado. Eu acho que estudar sozinho é mais legal. Não sei, mas de repente o seu caso é diferente do meu. Outra coisa, achar que as pessoas se estimulam da mesma forma. Eu cometi esse erro no início de profissão. Eu achava que se eu dissesse para elas duas, ó, vocês duas nunca vão passar. Eu achava que isso faria com que elas fizessem assim, ah é? Você vai ver só. E aí estudariam e passariam. Isso pode funcionar com você, mas não com ela, entendeu? Há pessoas para quem você diz, cara, você nunca vai passar, nunca vou passar, você vai ver só. Aí você toma força porque eu falei, se estimula e vai. Eu sou assim. Agora, pode ser que você não seja, pode ser que você desanime, entendeu? A pessoa que toma aquele crédito, aquela falta de crédito, aquela desconfiança, o cara desanima e não passa mesmo. Então cada um tem a forma de se estimular diferente. O que eu vou dar para você é uma metodologia prática para você estudar em casa, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, nós vamos ter 4 horas de aula de português, tudo bem? E até a nossa próxima aula vai haver uma separação grande aí, né? Deve demorar uma semana, não sei, talvez pode ser amanhã, sei lá. Mas a gente vai ter uma separação sempre aí. É nesse período que você vai começar a se diferenciar do coleguinha. Por quê? Nessas 4 horas aqui, todos serão basicamente iguais, né? Agora, quando você chega à sua casa, é que as coisas começam a ficar diferentes. Já sei, você vai mandar que eu estude. Óbvio que vou mandar você estudar, mas eu vou explicar como é que você vai fazer isso, tá? Vamos supor que a matéria hoje, tá? A matéria hoje, vamos supor, seja crase. A matéria vai ser crase, tá? Vamos supor. Qual é a sua função? Chegar à sua casa, pegar questões da banca que vai organizar o seu concurso, no nosso caso, CESP e SEBRASP, e fazer todas as questões que você vir na vida daquele assunto.
Tá legal? É assim que você vai fazer. Mas para que você possa chegar à sua casa, pegar as questões de crase e fazê-las de forma adequada, é importante que a aula tenha sido proveitosa. Então é um trabalho mútuo. Eu me esforço em explicar para você como o CESP cobra crase e cabe a vocês chegarem à casa de vocês, pegarem lá e fazerem várias e várias questões daquele assunto. Tá legal? E aí você vai cometer erros, é evidente que você vai errar. Se você tiver uma aula muito boa de crase aqui comigo, você vai chegar à sua casa, vai pegar 10 questões, vai acertar 8. Mas sempre vão sobrar 2 que você vai errar, entendeu? Essas 2 que você vai errar, você vai printar, vai guardar, vai xerocar, entendeu? E vai me trazer, beleza? Essas que você não conseguir fazer, você faz, tá? Eu sempre recomendo uma fonte inesgotável de questões de um site que tinha que me pagar comissão e não paga. Hoje, vocês têm aula com o Renato da Costa também, não tem? Mas aqui deve ser o Renato da Costa que deve pegar, né? Provavelmente. Eu estava com ele hoje e ele falou que ele vai trabalhar no que concurso agora lá. Porque ele vai corrigir as questões para eles lá. Aí eu falei, cara, fala para eles me pagarem comissão, porque todo dia eu recomendo este site aqui. Eu acredito que vocês conheçam já o site, não já? O que concurso foi um site que Jesus criou, tá? Jesus vou fazer uma coisa boa pela humanidade, vou criar um site. Aí ele criou o site Que Concursos, tudo bem? Tem que pagar um dízimozinho lá, mas existe o site, tudo bem? Este site ele disponibiliza questões de provas anteriores divididas por assunto. Até que eu conhecesse este site aqui de Jesus, eu usava o PCI Concursos, que é o site que eu uso para poder baixar as provas e trazer para vocês. Só que o PCI Concursos tem um revés, tem um problema. Ele baixa a prova com gabarito só. Ele não divide a prova por assunto, você entendeu? E aí vamos supor, se eu quisesse fazer 10 questões de crase, eu tinha que baixar 10 provas, porque haveria 1 ou 2 de crase em cada uma delas. Agora no que concursos não, você vai fazer o filtro assim, ó. Você chega lá, teve aula de crase hoje, né? Chegou à sua casa, você vai colocar lá banca, CESP, aí vai colocar matéria, português, aí vai colocar assunto, crase. Aí todas as questões de crase elaboradas em provas de português do CESP vão aparecer lá, em ordem decrescente, tá? Das mais modernas para as mais antigas, o que é ótimo para a gente, por sinal. E aí, se vocês fizerem isso aí, uma outra coisa legal que ele faz, é a parte que ajuda o meu trabalho demais, é dizer quantas questões o CESP já elaborou na vida de crase. Então, por exemplo, se você botar crase no CESP, deve aparecer algo em torno de 6.000 questões, mais ou menos, entendeu? E aí você começa a fazer. Quando você faz as questões, você vai ficar fazendo assim, você faz, olha o gabarito, faz, olha o gabarito, faz, olha o gabarito. É assim que você faz, não é? Tá certinho, beleza. Fez, acertou, fez, acertou, fez, acertou, fez, acertou, fez, errou. Quando você erra a questão, é porque ela provavelmente tem um quê de armadilhoso, alguma armadilha ali. O que concurso é tão legal que essas questões mais difíceis, elas vêm com um comentário e com um vídeo de um professor explicando o porquê daquela resposta. Você entendeu? Ela não bota comentário em todas não, bota só nas mais difíceis só, tá? Que vai ser aquela que você vai errar de vez em quando, tudo bem? Os comentários que ficam lá no Que Concursos, cuidado, porque são comentários que eu posso escrever, você também, ela também. Eu posso lá escrever um comentário sobre a prova de informática, não sei nada, entendeu? Os comentários são bons, cara, é interessante como a maioria são bem legais, né? Já reparou? Eu não sei se os caras selecionam e botam acima os melhores, porque os comentários são sempre bem legais, mas eu não posso garantir, tá? Já vi besteiras também lá. Mas o vídeo não, o vídeo é direitinho, explicando a razão daquela questão e tudo mais. Depois que você faz a assinatura, custa uns R$190 por ano, se não me engano, o preço mais caro. Oi? Tá menos, vai mudando o preço, não vai? Não sei se foi você que me falou, alguém aqui me disse já, que se você começar a fazer a inscrição e não fechar a inscrição, eles começam a mandar e-mail para você baixando o preço, entendeu? Eu acho isso uma boa ideia, mas é o ápice de ser pão duro, cara. Faz a droga da assinatura logo, vai economizar 12 centavos isso aí. Faz hoje, quando chegar à sua casa. Até eu não acho caro, não. R$190 por ano, é menos do que isso. Mas o preço mais alto que eu vi até agora foi esse. 1 ano de fonte inesgotável de questões com gabarito. Professor, mas é só português? Não, cara. Direito, informática, administração, o que você quiser. Tá tudo lá, entendeu? E essa é a forma certa de estudar. Se você fizer esse processo, cara, se você fizer esse processo, assim, de ter a aula hoje e até a próxima aula ficar fazendo questões em casa, você consegue ser aprovado estudando mais ou menos 1 hora por dia, entendeu? Mais ou menos 1 hora por dia, tá? Agora, se estudar errado, ferrou. O que é estudar errado? Bom, vou fazer agora tudo aquilo que uma pessoa que estuda errado faz, tá? A pessoa que estuda errado, ela faz tudo errado. E uma das coisas mais erradas que a pessoa faz, eu sempre brinco com vocês isso, é copiar durante a aula.
O cara vem para aula para copiar, aí ele começa a copiar. Um método que nunca deu certo na escola, porque ele nunca aprendeu copiando, entendeu? O cara perde a chance de ter contato visual comigo e com a matéria para botar uma coisa no caderno, para ficar copiando as coisas no caderno lá, tá? Ninguém, nem as meninas conseguem ouvir e copiar ao mesmo tempo. Ou você ouve ou você copia, não dá. A prova disso, vou provar você, quer ver? Lembra quando a tia editava na escola? Que ela ia editar para você uma frase? Ela ia editar assim, ó. O cachorro chegou à sua casa e assistiu a novela. Aí, olha só, o que a gente fazia? Eu fazia também direto. A tia começava a frase assim, ó. O cachorro chegou à sua casa e assistiu a novela. Quando ela fazia o K, eu já começava a copiar. Hã? O que foi? Repete, porque ninguém consegue copiar e ouvir. Experimenta ouvir a frase toda. O cachorro chegou à sua casa e assistiu a novela e copiar depois. Você copia até o fim sem perguntar nada. Porque ninguém é capaz de copiar e ouvir ao mesmo tempo. Não dá, é impossível, é impraticável, entendeu? Sem contar que você está trocando um ato mental da compreensão por um ato físico. E a parte que me deixa com mais ódio é de pular a janela quando você faz isso. Para chegar à sua casa e nunca mais abrir o caderno. O cara perde a chance de prestar atenção ao quadro para botar uma informação no caderno que ele não olha, cara. Que ele não olha, isso que me dá vontade de morrer. Porque não tem mais sentido, o cara chega à casa dele e não vai olhar. Professor, mas eu olho o caderno em casa. Aí vem a parte pior. Você vai olhar um caderno em casa com anotações que você fez sem ter compreendido. Você imagina um monte de bobagem que você bota nesse caderno e quem leva a culpa depois? Eu. Falando que fui eu que falei essa besteira aí. Porque a nossa mente tende a nos enganar frequentemente. Quer ver um exemplo do português? Eu falo para vocês assim, olha que legal. Ó. Você vai ter um lapso de explicação agora da época da escola. As tias todas do universo, os professores de português todos do universo, falam sempre para você o seguinte, ó, que o lhe não pode ser objeto direto. Tudo bem? A tia na sexta série falou, na sétima série, preparatório que você fez para vestibular, o professor falou. Eu já falei para você 35 vezes já que o lhe não pode ser objeto direto. Entendeu o que eu falei? Eu falei que o lhe não pode ser objeto direto. Você sai daqui dizendo que eu falei que o lhe era sempre objeto indireto. Eu falei o que ele é? Em momento algum, cara, só falei o que ele não é. Você conclui que eu falei que ele é indireto, ainda bota no caderno e fala que fui eu que falei ainda, entendeu? Isso é um falso silogismo, é normal. Isso sempre acontece, pode reparar. Muitos de vocês afirmam que não, o professor falou que o lhe era sempre indireto. Ele nunca falou isso. Ele só falou que não podia ser direto. Aí você conclui errado e ainda bota no caderno. Há casos mais bizarros. Você fala que o vocativo sempre tem vírgula. O cara sai dizendo que você falou que tudo que tem vírgula é vocativo, entendeu? Ele é o chamado falso silogismo. Imagina as pessoas, eu e vocês, já tendemos a fazer isso naturalmente. Agora imagina isso copiando. Você faz isso frequentemente, bota um monte de informação errada no caderno e aí depois ainda vai, se você for olhar o caderno em casa por milagre, vai ter uma informação errada lá, tá? Então é simples, cara, durante a aula, pergunta à vontade, tá? Você vai, qualquer dúvida, pode levantar a mão, costa ali à direita, que eu sei que é um código nosso já para eu explicar de novo. Use uma técnica, fala assim, professor, isso aí é muito fácil. Quando você disser que é muito fácil, eu sei que é um código para eu explicar de novo, entendeu? Ainda deixa você bem, fácil para você que é inteligente, mas alguém pode não ter entendido, eu vou lá e explico mais uma vez, tá? Então é importante que eu revise. Aí chega à sua casa, só questões, tá? Se você pegar outra coisa, você pode depois que você fizer a inscrição, baixar o aplicativo no celular, maravilhoso. Você fica de bobeira em casa, faz uma questão, entendeu? Parou para almoçar, faz uma questão também. Aí você consegue fazer 1 hora de questões por dia, fácil, 20 minutos pela manhã, 20 no almoço, 20 depois. Se você se mantiver, por enquanto, sem edital, 1 horinha por dia, com as questões que você viu, cara, a sua chance de aprovação sobe assim absurdamente. Agora, outra coisa errada que você faz. Alguns de vocês foram meus alunos já. Começam a estudar matérias que eu não expliquei. Aí começa a embolar a sua cabeça. Eu não expliquei crase, você chega à sua casa e começa a fazer questões de crase. Começa a embolar a sua cabeça. Como eu não expliquei, aí começa a acontecer o seguinte, ó. Professor, por que aconteceu crase aqui? Ah, porque isso é uma locução adverbial. Aí, o que é locução adverbial? Mas eu não expliquei o que é ainda. Aí começa a embolar a sua cabeça. Então a ideia é fazer questões à proporção que elas forem explicadas. Então vamos supor, a aula de hoje, um exemplo, crase. Então você vai ficar fazendo questões de crase. Próxima aula, concordância verbal. Você passa a fazer crase e concordância verbal. Não precisa aumentar o número de minutos, não. Continua fazendo igual, dá a mesma coisa, tá? Só divide. Aí crase, concordância verbal e pronomes depois. Vai aumentando as questões à proporção dos assuntos que você vai vendo aqui, tá? Então esse é o processo simples, pessoal. Fui seu coaching agora, tá? Durante a aula, não copiar, beleza? E vocês podem assistir esta aula em casa depois de novo, não podem? Devem ter acesso a isso aí depois mais uma vez. Pois é, tira foto do quadro à vontade, tá? Eu ainda sei numerar o quadro para poder ficar direitinho, quadro 1, quadro 2, tudo bem?
Aí você preste atenção e para ficar mais legal, de vez em quando eu interrompo a explicação e peço a você que faça uma questão para mim, entendeu? Nesse processo de fazer a questão, as coisas vão ficando mais fáceis, tá? Beleza? Para garantir que você não precise copiar tanto assim também, no material de hoje, dá uma olhadinha aí, ó, ele começa com teoria, tá vendo? Há uma teoriazinha aí, ó. Aí depois dessa teoria, viram as questões de CESP, tá? Eu só não vou ler a teoria com você nunca. Não espere que eu leia a teoria, que eu use slide com você. Não vou fazer isso não. Não critico quem eu faça, tá legal? Mas eu gosto de explicar no quadro, gosto de visualizar. A teoria está aqui para quem quiser chegar à sua casa, dá uma olhadinha lá. Fique à vontade. Mas eu vou explicar no quadro para você, tá? Eu imagino como deve ser chato alguém explicar português usando slide, lendo para você do quadro para a folha. Até sono, não dá? Vou pagar aqui para a gente poder começar, tá? Uma coisa que me intrigava no CESP demais, e só quando eu fui dar aula lá em Brasília, foi que eu entendi uma coisa que assim, eu não conseguia alcançar. Consegui como é que aquilo podia acontecer. O CESP deve ser a banca mais prolífica que há, é a banca que mais produz provas no mundo. Já reparou? Aí você pega 100 provas do CESP, você tem a impressão de que foi a mesma pessoa que fez as 100 provas, porque elas são idênticas, já reparou? As questões caem sempre iguais, com as mesmas armadilhas. Aí eu ficava assim pensando, cara, é humanamente impossível que uma pessoa só faça todas as provas de português do CESP. Não dá, o cara teria que, sei lá, viver fazendo questões só. Aí eu fui lá e entendi como é que acontece. Eles têm um professor mor, né, que é o chefão lá, e ele junta 30 professores de português numa sala, e ele diz como as questões têm que ser, entendeu? Ó, as questões são assim, assim, tem que colocar, bota uma questão de crase assim, uma questão de regência assim e tal. Por isso que elas ficam todas iguais, porque as questões são regidas por um professor só. E aí, na hora que eles vão montar a prova, o CESP é a banca mais obcecada do mundo, com fraude, com cola. Eles fazem de tudo para que não haja vazamento. Pode ver que raramente acontece um vazamento de... Ah, mas eu já ouvi falar do CESP. Porque por ser a banca que mais produz concursos e porque o ser humano é um ser humano safado, vai haver de vez em quando uma falha ou outra, mas eles sempre descobrem e anulam o concurso. Aí veja bem o que acontece. Na hora de fazer a prova, para evitar que haja fraudes, um dos recursos que o CESP usa nunca uma prova de português terá sido feita só por você, professora de português. A prova de português é feita assim, ó. Eles pedem, por exemplo, 100 questões de cada um de vocês, tá? 100 questões de cada um de vocês. Na hora de montar as questões, eles escolhem aleatoriamente 5 questões suas, 5 suas, 5 suas, 5 suas e 5 suas. Eles juntam tudo e fazem uma prova. Olha só que legal. Ninguém vai saber quais foram as questões escolhidas, porque não sabe se foi a sua, se foi a dele, se foi a dele. E mesmo que você saiba, não será a prova inteira só com as suas questões, entendeu? Então será uma prova feita por questões diferentes. Você pode reparar que é sempre assim, ó. Um texto e 5 itens, outro texto e 5 itens, um texto, já reparou que eles fazem assim? Porque para cada texto e cada 5 itens, foi um professor que fez diferente, tá legal? Qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que às vezes caem 3 questões do mesmo assunto. Por você não ter sabido que ela já tinha colocado crase, você bota a crase de novo, entendeu? Por você não ter sabido que já havia uma questão de concordância, você bota a concordância de novo. Então, no CESP, há questões que caem mais de uma vez. Eu já peguei provas do CESP com 4 questões de crase. Uma prova só, com 4 questões de crase. Essas questões que sempre se repetem são as questões pelas quais eu começo, entendeu? Eu vou pegar aquilo que cai mais, com mais incidência, com mais frequência no CESP, tá? Depois que eu trabalhar com tudo que cai com mais incidência, eu começo a trabalhar aqueles pontos menos incidentes, tudo bem? Se o tempo permitir, isso ia ser muito bom, explicaria até o que não cai para você, tá? O CESP não cobra ditongo, por exemplo, hiato, separação silábica, isso está no edital, mas estar no edital não significa cair na prova, tá legal? A OCP cobra ditongo, separação silábica, por exemplo. Estar nos editais não quer dizer que vai cair. Se o edital todo caísse na prova, a prova teria 7.000 questões, entendeu? Então eles vão colocar 25 itens lá. E eles vão seguir que linha? A linha de todo o concurso, a linha da reprovação. Como eles querem reprovar você, só caem 2 coisas na prova, sempre. O que você não sabe e o que você pensa que sabe. Sempre. O que você não sabe e o que você pensa que sabe, tá? Muitos aqui são formados em Direito. Já me disseram que Direito é parecido com Português em um aspecto. O cara, quanto menos sabe, mais quer discutir com quem sabe, já reparou? Primeiro período de Direito, o cara quer discutir com o Joaquim Barbosa já. Não, depende, não é assim, existe uma cláusula não pétrea, entendeu? O cara não quer discutir. Português, cara, é um pouquinho pior, porque o cara leu
O primeiro capítulo do Harry Potter já, ele acha que ele é bom em português, você entendeu? Ele aprendeu a separação silábica de jacaré e sabe que preparou que cítara tem acento, ele quer discutir português já com todo mundo, quer criticar o coleguinha que fala errado, português é horroroso nesse aspecto. Então, o único conselho, um dos conselhos que eu dou sempre para vocês, mais como amigo do que como professor, é que você nunca use o que você vai aprender aqui para corrigir nenhum coleguinha na rua, tá legal? Porque acredite, os erros que você vir, que você comete aqui, são erros que você comete. Você não pode sair à rua aí criticando as pessoas que cometem o mesmo erro que você. Uma coisa engraçada que acontece, sempre comento com vocês, daqueles 4 pleonasmos que as pessoas conhecem. As pessoas conhecem o entrar para dentro, né? Sair para fora, subir para cima e descer para baixo. Todo mala conhece esses 4, reparou? Toda pessoa insuportável conhece esses 4 pleonasmos aí. O sonho dessa pessoa insuportável diga que entrou para dentro, ou que saiu para fora, ou que subiu para cima, ou que desceu para baixo, para ela poder usar a palavrinha que ela aprendeu depois de muito custo. Pleonasmo! Ele está doido para falar a palavra pleonasmo, ele quer criticar você e tal. É engraçado que ele só sabe 4 pleonasmos já. Aí olha só, é interessante que essa pessoa que se incomoda com esses 4 pleonasmos, ela fala coisas como, por exemplo, luz acesa. Você não fala luz acesa? Caramba, a luz está acesa. Luz acesa é 10 vezes mais idiota do que entrar para dentro, não é não? Já viu luz apagada? Toda a luz do planeta está acesa, então luz acesa é mais pleonasmo do que entrar para dentro, concorda? Você fala que andou a pé, e só se anda a pé, não há outra forma de andar que não a pé, concorda? Aí eu posso andar de ônibus. Veja, andar de ônibus é uma catacrese. Como não existe o verbo ônibus, você fala que andou de ônibus. Como não há o verbo aviãozar, você andou de avião. Não há o verbo naviar, você andou de navio, entendeu? Então as pessoas que andam a pé cometem um pleonasmo. Você fala que chegou a meia hora atrás, não fala? Chegou a meia hora, só pode ser atrás. Ninguém chega a meia hora à frente, concorda? Então nós somos pleonásticos quando falamos. Então você não pode se incomodar com quem entra para dentro se você fala luz acesa. Você entende a idiotice disso? Então cuidado com o português, tá? Ele é cheio de pequenas particularidades que você tem que entender, sobretudo no CESP, tá? Agora, grau de dificuldade.